O tema da live complete do dia 14 de julho de 2020 foi a doença renal em cães e gatos. Os primeiros 20 minutos da live foram perdidos, pois houve um bug no Instagram e não foi possível salvá-los. Por isso, estamos colocando este pequeno resumo dos esclarecimentos iniciais sobre doença renal em cães e gatos, para que você fique por dentro de todo o conteúdo. A doença renal crônica pode ser caracterizada pela presença de lesões renais irreversíveis. Porém, é uma doença silenciosa e os animais acometidos só vão apresentar sinais clínicos quando houver lesão em pelo menos 2/3 dos néfrons. É uma doença comum na rotina clínica, acometendo principalmente os gatos e os animais idosos. A nutrição adequada favorece o animal com doença renal crônica, aumentando o tempo e a qualidade de vida, pois contribui para a redução na taxa de progressão da doença. Recomenda-se a introdução de dieta renal a partir do estágio 1 ou 2 da doença. De maneira geral, dietas apropriadas para a doença renal crônica devem ter restrição de fósforo, de sódio e de proteína, aumento de gordura, potássio, vitaminas hidrossolúveis e energia, e devem conter fibras e ômega 3. Na sequência, a live com o Dr. Fábio e doutora Luciana. Aproveite para tirar as suas dúvidas. A live foi muito esclarecedora e vale a pena estar informado para ficar atento ao seu animalzinho. Boa live! Oi, Lu. Travou. Caiu aqui, não sei o que aconteceu. Coisas da internet acontece. Bom, o pessoal vai... Sei onde a gente tá, vai esperar o pessoal voltar, né? Voltar um pouquinho. Eu acho que é legal a gente continuar agora falando de em que situação também que a dieta caseira é legal, no caso das comorbidades. Ah, legal, legal. Não, acho perfeito, acho bem importante isso mesmo. A gente tá falando da questão da suplementação, né? Tá, não lembrei. Tinha mais ou menos umas 35 pessoas, né, eu acho. Tinha umas 30 e poucos, né? Acho que o pessoal tá entrando. A internet, e ainda mais essa hora, tem muita live, então aí acaba... Ele apareceu aqui, seu vídeo foi pausado e pausou e sumiu tudo. Bom, vamos lá. O pessoal vai acabar... Vamos retomar só um pouquinho, terminar de falar da questão da suplementação. Isso, então acho que é importante a gente falar que, por exemplo, a gente estava discutindo a questão da fonte proteica, né? Então, a clara de ovo, que eu comentei que era importante, é uma fonte interessante de proteína, por ter uma quantidade mais baixa de fósforo, mas é pouco prática e, na verdade, no dia a dia, eu percebo que os animais eles não aceitam tanto quanto se aceita uma carne bovina. E aí a gente estava finalizando falando do elo perdido, né? De que alguém em algum momento achou que a carne bovina era ruim e a gente não sabe exatamente de onde veio essa questão. Mas só reforçando que o que importa, no fim das contas, é o balanço da dieta, né? A dieta tem que ser completa e balanceada. Acho que esse é o ponto. Então, e aí o que é um outro uso da dieta caseira, né? Além da questão dos animais que não estão aceitando ração, seria a questão das comorbidades, né? Das doenças do animal que tem mais de uma doença. Tem a doença renal mais alguma coisa. Então, acho que esse ponto também é bem importante, porque eu falei que o raciocínio, né, normalmente é o alimento coadjuvante, depois o alimento caseiro, normalmente a gente vai colocar, principalmente por questão de palatabilidade, e depois a sonda, né? Seria esse o passo a passo. Mas esse é o passo a passo que às vezes é teórico, porque na prática a gente vê o paciente que ele chega com uma doença renal e ele tem hiperlipidemia, o doente renal e ele tem
uma alergia alimentar, né, uma reação adversa a alimento. A gente tem o doente renal que tem obesidade, a gente tem o doente renal com pancreatite, e eu acho que muito frequente o doente renal com hiperlipidemia. Eu acho que esse é um que eu pego bastante na rotina. E não tem muito para onde correr. A gente tem que ir para alimentação caseira mesmo. Acho que esse é o ponto central. Então, muitas vezes a gente vai utilizar a alimentação caseira pensando exatamente nessa questão da soma de doenças, né? Tentar corrigir as duas coisas. Então, no caso da hiperlipidemia, a gente vai ter que fazer uma alimentação caseira com baixo fósforo, dependendo do estágio da doença, com uma proteína um pouco mais controlada, com todas as necessidades ali do doente renal e uma quantidade de gordura mais baixa. Então, normalmente vai ser um alimento com bastante carboidrato. E aí a gente vai ter que, de novo, ir para as técnicas de palatabilização ou o uso de orexígeno para esse animal aceitar bem esse alimento, né? Sim. Uma coisa que é importante ressaltar, né, é que o perfil nutricional de uma dieta para a doença renal, de uma forma geral, é uma proteína moderada, tá? Não é tirar proteína também, porque às vezes já escutei isso, a pessoa simplesmente tirou a proteína também do animal. Então, é uma proteína moderada, né, com controle do fósforo, um pouco de fibra para ajudar no uso desses compostos nitrogenados que chegam lá no intestino, e gordura alta, porque é a gordura que vai dar energia para o animal e impedir que ele perca peso. Então, se o paciente tem, além da doença renal, alguma outra comorbidade, outra doença que limita o uso da gordura, então a ração a gente já não consegue usar, né? Então, porque aí se a proteína a gente não pode aumentar, a gordura a gente não pode aumentar, só restou carboidrato. Então, exato, né? A gente tem que ser realmente uma dieta caseira e raciocinar a composição dela diante do que o animal tem, além da doença renal, né? Bom, exatamente. E gato? A gente tudo está falando aqui, a maior parte das coisas a gente acaba... Aqui a maior casuística, tirando quem atende especificamente em clínica de felinos, é cachorro, né? Mas gatos são os mais... A incidência de doença renal é muito alta, né, nos gatos, principalmente nos gatos idosos. O que a gente faz para os gatinhos? Eu acho que para o gato, o que a gente tem que tomar cuidado é que a alimentação caseira, eu vi até que algumas perguntas aqui passaram sobre isso, a gente até já tinha conversado, né, de incluir essa pergunta, porque certamente ia aparecer. O problema para o gato na alimentação caseira que eu vejo é que a gente vai fazer basicamente carne, porque é difícil ter um gato que aceite arroz, é difícil ter um gato que aceite batata, né, numa quantidade suficiente para a gente substituir a quantidade proteica que ele receberia sob, na verdade, a forma de carboidrato. Então, quando eu preciso usar a alimentação caseira para gatos, e não é na doença renal, a maioria das vezes, que eu penso nessa hipótese, normalmente eu vou usar uma fonte proteica, carne e suplementação, acrescentar alguma gordura que esteja faltando. Basicamente, normalmente é isso que a gente vai fazer quando pensa-se numa comida caseira para um gato, né? A não ser aquele gato que por alguma forma aceite esses ingredientes que eu comentei. Na doença renal, qual que é o grande problema então? Se eu dou para ele uma quantidade pequena de carne, ele não vai comer. Se eu dou uma quantidade alta, ele vai estar ingerindo uma quantidade bem alta de proteína e muito fósforo. Então, pro gato doente renal, eu particularmente não uso alimentação caseira. Já pensei em algumas situações pontuais, com animais que tinham outras doenças, e era um paciente que aceitava, por sorte, tinha um comportamento quase que como de cachorro e aceitava algumas coisas a mais. Mas, normalmente, para o gato doente renal, a minha sugestão é até antecipar, às vezes, o uso da sonda. Porque aí sim a gente vai para o perfil nutricional mais recomendado para eles. Sim. E em ração, acho que também vale a pena ressaltar que em ração para doente renal, seja para cão e para gato, se usa a fonte vegetal. Então, é a estratégia que a gente consegue fazer via ração, é usar uma quantidade, às vezes pode até ter um pouco de fonte proteica de origem animal,
mas muitas vezes tem maior quantidade de proteína vegetal. Na ração é impossível a gente fazer, porque a gente vai adicionar palatabilizante, vai adicionar gordura e tal, coisas que vão tornar a ração mais palatável. Já na comida a gente não consegue, né, colocar uma proteína de soja, a gente já o animal, mesmo o cachorro, dificilmente vai comer. Então, as opções para a gente na dieta caseira acabam ficando mais Ficam bem limitadas, limitadas. né? E às vezes até o tutor quer dar a comida, quer dar a alimentação caseira, mas o cachorro ou o gato, né, como você mencionou, acaba selecionando, come só a carne, come só ou uma coisinha ou outra. E aí, infelizmente, esse paciente, a gente não consegue manter na alimentação natural para fazer um adequado manejo, né? Agora, se o tutor não quer dar outra coisa, não quer colocar sonda, aí a gente só está pensando que o animal precisa comer para ficar vivo. A gente não está pensando numa estratégia nutricional. Já praticamente esqueceu toda a questão da doença renal, né? Exatamente. A gente só está pensando que ele precisa comer e ponto. Não estamos pensando em nenhum tipo de abordagem nutricional. Bom, exato. E aí uma coisa também que às vezes as pessoas perguntam é que tipo de suplemento, além, né, do que a gente já falou aí de se for dieta caseira tem que ter as vitaminas e os minerais, né? O Complete tem um Complete, isso é uma coisa importante para a gente falar, tem um Complete específico para a doença renal, não é o mesmo Complete, o Complete tem o Complete Balance e o Zero Proteína, que são para animais saudáveis, ou zero proteína, no caso, para animal alérgico, e o Complete baixo fósforo, que é indicado para paciente renal, né? Então, fazendo essa separação, assim, porque às vezes as pessoas acham que é o mesmo. É importante. Uma coisa que a gente não comentou, Fábio, que também muita gente pergunta em relação ao sódio. Tem que ter baixo sódio para o paciente renal? O excesso de sódio causa doença renal? Não, bem colocado. Acho que é um ponto legal. Você comentou. Primeiro, essa questão do que causa a doença, nada é certo ainda, né? Qual que é a causa exata da doença renal. Tem alguns possíveis mecanismos patogênicos descritos, mas na alimentação a gente não consegue prevenir que a doença aconteça. A gente consegue prevenir a evolução, a gente consegue retardar a evolução. Então, e um outro ponto em relação ao sódio especificamente, muita gente pensa isso. Não, tem que dar uma alimentação com pouco sódio, a ração tem muito sódio, vai causar doença renal. Não. A gente sabe que para cão e gato, eles não respondem da mesma forma ao sódio como algumas pessoas. Inclusive, todo aquele aspecto de hipertensão, de aumento da pressão arterial, ser controlada com uma dieta de baixo sódio, isso não tem essa recomendação para cães e nem para gatos. Então, tem alguns estudos, até bastante estudo, sobre esse tópico, e todos chegam mais ou menos na mesma conclusão, que não tem muita diferença para o animal comer um alimento com muito ou pouco sódio nesse conceito de hipertensão. E um ponto importante da gente lembrar, como esse animal está sob poliúria, ele está perdendo bastante líquido, muitas vezes ele pode estar perdendo também bastante sódio. Então, a gente não pode fazer uma alimentação com sódio muito baixo ou com restrição de sódio. Normalmente, na alimentação deles, a gente vai dar uma quantidade normal de sódio, evitando excessos, obviamente, mas também dando uma quantidade adequada. Mesmo ter um excesso de sódio é complicado a gente usar para cão e gato, porque não tem estabelecido assim, uma quantidade que a partir daquele momento o animal ele vai começar a ter determinados problemas. O que se sabe é que até um determinado ponto, o que vai acontecer foi testado até aquele ponto e não chegou-se a nenhum problema ruim. Talvez se a gente desse mais que aquilo poderia ter. Então hoje a gente tenta respeitar essas quantidades, mas sem grandes preocupações com o sódio, mesmo no doente renal. O paciente que a gente vai se preocupar com sódio é mais no cardiopata. Né? E hoje até se discute se devia se preocupar tanto e no mesmo cardiopata assim, mesmo. com estágio, com insuficiência cardíaca congestiva, né? Com uma alteração situações mais hemodinâmica, avançadas. Não, e muito pelo contrário. Na verdade, o sódio, a falta do sódio pode sim, isso é comprovado, que vai trazer problema, né? E não exato. o sódio, o praticado. Além do sódio também ser um possível palatabilizante, né? Então, mas hoje em dia eles falam que não é muito, né? Não, eu digo assim, mais pensando no conceito geral de acrescentar, de fazer uma alimentação mais próxima do que a nossa,
né, como um atrativo maior. Então, é algo até que estimula, às vezes, o proprietário a seguir um pouco mais a recomendação quando você coloca a quantidade que ele pode acrescentar. Eu tenho visto, bom, pelo menos os meus clientes, eu vejo assim que se eu não pegar no pé, se, por exemplo, o suplemento não tem o sódio, eles tendem a tirar. Mesmo que esteja lá na receita, lá, colocar, sei lá, 1 grama de sódio. Eles, mas precisa mesmo colocar esse sódio? Ou então nem fala nada e tira, né? Então. Isso, o que eu gosto é de reforçar para eles que eles têm que colocar. E aí eu reforço que isso pode ser utilizado ali no momento de preparar, desde que ele coloque a quantidade certa, para garantir que esse animal receba, né, o que ele precisa. Sim. Bom, em relação agora sim a outra pergunta, de suplementos, de nutracêuticos, que seriam importantes para a gente usar num paciente renal. Então, uma coisa que eu já comentei, né? Eu acho que o ômega 3, hoje tem pesquisa mostrando que ele tem um efeito chamado de efeito renoprotetor. Então, acho que desde os estágios iniciais da doença já pode ser uma possibilidade de uso. Tem trabalhos mostrando também que ele ajuda na hipercolesterolemia, na hiperlipidemia. Isso pode ser um fator que prejudica o rim também. Então, ele também teria esse benefício nesses pacientes que fazem hiperlipidemia e têm a doença renal associada. Então, esse é um suplemento que eu acho que vale a pena a gente sempre pensar em utilizar. Obviamente, se a gente está fornecendo uma ração que tem uma quantidade bem alta, às vezes a dose pode ser um pouco menor, então financeiramente pode ser algo que é importante da gente considerar para alguns tutores, mas de maneira geral é sempre válido a suplementação do ômega 3. Hoje se discute a suplementação de vitamina D, não tem um consenso quanto a isso, nem a dose que deve ser feita para o doente renal, mas o que eu gosto de reforçar é que a gente não pode deixar faltar. Então, de novo, na alimentação caseira tem que ter uma alimentação completa, e um dos nutrientes preocupantes quando eles não comem uma alimentação completa é a vitamina D, porque ela participa bastante ali de todo o mecanismo da doença renal, do controle da homeostasia do cálcio, até da inibição da paratireoide no momento de produzir o paratormônio. Então, a vitamina D é um que a gente não pode deixar faltar. Obviamente, alimentação completa, a gente não pode deixar faltar nada, mas se for para destacar alguém, a vitamina D. Tem alguns trabalhos mais novos, algumas pessoas que usam a administração do calcitriol, que é um tipo de vitamina D, mas são para situações muito específicas, porque esses pacientes eles podem fazer uma hipercalcemia importante e prejudicar a doença renal, inclusive. Então, o calcitriol a gente vai deixar para situações muito mais avançadas, que é um hiperparatiroidismo secundário renal assim, muito mais avançado. Então, pode ser feita essa utilização, mas de maneira muito pontual. Inclusive, o calcitriol, em alguns lugares, ele é considerado mais como uma reposição hormonal do que como um nutriente. Então, tem que tomar bastante cuidado com ele, que é um tipo de vitamina D. Lembrar sempre do aporte de vitaminas hidrossolúveis. Então, se esse paciente ele tem uma poliúria importante, se ele está comendo menos do que ele deveria, pode ser interessante uma suplementação dessa vitamina hidrossolúvel, que é o complexo B, mas, como a Luciana comentou, o suplemento para isso, por exemplo, Complete, baixo fósforo, ele já tem a quantidade adequada, normalmente a gente não vai precisar fazer uma suplementação extra. Já está aumentado, no suplemento já veio na formulação do suplemento, né? Exatamente, então ali já tem a quantidade que precisa, sem necessariamente a gente precisar fazer um acréscimo a mais disso, que eu acho que é muito importante a gente lembrar do conceito de alimentação completa. Se eu estou dando alimentação completa para esse animal, normalmente são poucas coisas que a gente vai precisar suplementar a mais. No caso da alimentação caseira, ela por si só é incompleta. Então a gente tem que dar um suplemento completo que respeite essa questão, principalmente do fósforo para o doente renal, né? Mas destacando algumas coisas, seria o ômega 3, que é sempre válido, a vitamina D, que a gente tem que ter uma preocupação a mais, as vitaminas hidrossolúveis, né, o complexo B como um todo. E aí um outro ponto que eu acho que é sempre válido a gente conferir, que isso dá para a gente mensurar no sangue, é o potássio. Esses pacientes, principalmente gato, eles podem fazer bastante hipocalemia. E às vezes, mesmo eles comendo um alimento completo, uma ração completa, uma comida caseira com um suplemento adequado, tem paciente que mesmo assim ainda faz hipocalemia. Então a gente tem que tomar cuidado e às vezes eles precisam dessa suplementação a mais, né, de potássio.
Mas, de novo, a gente tem que tomar cuidado porque eles também podem fazer hipercalemia. Então, o doente renal, ele fica sempre nesses extremos. Pode fazer hipo alguma coisa e hiper outra coisa. Então, tem que tomar cuidado. Eu acho legal também, uma coisa que eu procuro usar é prebiótico também, para ajudar para animal que está azotêmico. Eu acho que tem uma fibra também, não precisa ser necessariamente um prebiótico, né? Se for comida, eu coloco mais legumes, se o paciente aceitar, obviamente, né? Mas acho que isso é legal também, para a gente mobilizar aí esses compostos nitrogenados que estão no intestino, né? Isso, tem alguns trabalhos que recomendam o uso do FOS, né, como um possível agente prebiótico interessante nesses quadros. Sim. Bom, o que a gente tinha estabelecido, né, Fábio? A gente respondeu. Você respondeu, a gente conversou sobre tudo. Eu vou ler umas perguntinhas agora, tá? Que o pessoal mandou. A primeira pergunta foi feita sobre a questão, você já comentou sobre o estadiamento e o subestadiamento da doença renal. Tô perguntando aqui, qual a sua opinião sobre o SDMA para avaliar a função renal, quando usar o SDMA, ureia e creatinina? Ureia nem usa, né, na verdade. Ureia, na verdade, ele não serve para o estadiamento, não serve para avaliar se o animal está estadiando, né? Não dá para estadiar a doença pela ureia. A ureia, no máximo, a gente usa como um fator de evolução. Então hoje esse animal tem 100, amanhã ele tem 150, depois tem 200, a gente percebe que está aumentando. Mas isso não é um marcador tão importante quanto é a creatinina e quanto hoje está ficando o SDMA, né? Então eu brinco que o que a gente tem que usar na rotina mesmo é o fósforo. A creatinina e o SDMA, eles são mais utilizados para estadiamento e também para diagnóstico, né? Mas a partir do momento, sim, sendo bem prático, a partir do momento que eu sei que esse animal tem a doença renal, o que vai me mudar o tratamento em si, normalmente é o fósforo, a concentração de fósforo. A gente vai ficar em cima dele. O SDMA, se ele estiver aumentando, se a creatinina estiver aumentando, a gente sabe que a doença está piorando. Mas isso não necessariamente vai mudar de cara o tratamento, né? Se a gente puder investir em algum outro exame, um exame que eu gosto de fazer é mensurar paratormônio, eu acho que isso é bem válido. É um exame não barato, mas alguns lugares hoje confiáveis têm um preço um pouco mais acessível, então é possível de ser feito. E a gente tem cliente que às vezes paga mesmo os preços caros, né? Então a gente tem cliente que quer fazer o máximo. E o paratormônio eu acho que é muito válido. Então às vezes eu tenho paciente em estágio 1 da doença que já tem o paratormônio começando a aumentar. Então esse paciente é um paciente que já merece uma atenção na quantidade de fósforo na dieta, mesmo não tendo uma hiperfosfatemia, mesmo não tendo um marcador assim tão importante da doença. E já tem laboratório fazendo o TH agora? Tem. Eu gosto aqui em São Paulo bastante do Provete da IDEX, né? Já sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, eu uso os dois. Que tem testes validados, né? Principalmente fora do Brasil. Então eles mandam as amostras para fora, por isso que os preços normalmente são caros. E acho que esse é um ponto importante de destacar. Às vezes a gente usa PTH de lugares que às vezes tem um preço mais barato, mas isso não sei o quão confiável é. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado onde a gente vai mensurar onde a gente vai realizar esses exames mesmo, né? Porque às vezes não é confiável. Olha, eu vou falar uma visão minha, sabe? Agora que começou a dosagem agora não, né? Recente, começou a dosagem do SDMA. Eu vou falar para você que nem sempre eu encontro uns resultados assim muito confiáveis, sabe? Tô vendo assim coisa que não tá muito condizente. Todo o histórico do animal, os exames, tirando o SDMA, estão indo numa direção, às vezes você faz um SDMA que joga, sabe, muda muito, assim, então eu tenho ficado um pouco com o pé atrás ainda do SDMA. Eu faço, mas eu uso com uma certa... eu uso dentro de um contexto. Isso, exatamente. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que usar dentro do contexto mesmo. Acho que é perfeito. Eu brinco, às vezes a gente não pode tratar o exame, né? A gente tem que tratar o paciente. Sim, então, às vezes você tem aquele paciente que ele tem, por exemplo, uma creatinina mais alta e um SDMA normal. Esse paciente provavelmente tem a doença renal, né? Você vai repetir esses exames, obviamente, mas
Não é porque ele tem o SDMA normal, por exemplo, que ele deixa de ser doente renal. Então, a gente tem que avaliar o paciente no contexto todo. Mas eu já encontrei em mais de um caso contrário. Por exemplo, o SDMA alto e a creatinina baixa. E aí você fala o quê? Sabe, então, assim? Teoricamente, o SDMA ele é um avaliador mais precoce. Então, ele estar um pouquinho mais alto, por exemplo, dependendo da faixa etária e tudo mais, o valor de referência, se não me engano, acho que é 14. Se esse paciente ele já tem... Agora 18 é. Agora 16, Se esse paciente ele está com um valor um pouco mais alto, quer dizer que talvez ele já tenha o início da doença renal, que a creatinina ainda não está marcando. Então, essa seria a grande vantagem do SDMA. Quando a create está alta. Entendeu? Então, assim, isso, foi isso que eu falei. Foi o primeiro exemplo que eu dei. É a create alta e o SDMA baixo. Aí não faz, para mim, não faz muito sentido também. Inclusive, da minha gata é assim, né? Porque minha gata tem doença renal e, óbvio, né? Filha de veterinário. E o resultado dela é ao contrário. E eu falo assim, bom, sem comentários, mas enfim. Vamos lá. Filha de CRMV positivo. CRMV positivo. Outra coisa também que você já comentou, Fábio, mas estão perguntando aqui, se a gente usa a sonda pensando no estadiamento da doença, tipo assim, no estágio 1 eu uso sonda. Eu não sei. Não, na verdade, a gente vai, todos esses pontos que eu comentei com vocês, a gente vai avaliar não pelo estadiamento, mas pelo paciente. Porque às vezes você tem paciente no estágio 2 que ele fica muito mal, que ele não come, que ele fica mais seletivo. E você tem paciente no estágio 3 avançado que está comendo, que está mais tranquilo, que não está perdendo peso. Então isso varia muito com o paciente. O critério que a gente tem que ter para definir se eu vou começar a usar a sonda é o paciente está perdendo peso. O paciente que está perdendo peso é o paciente que precisa usar a sonda. Então ele começou a ficar um pouquinho mais seletivo para comer. Está usando, por exemplo, a mirtazapina e não é suficiente, o próximo passo é o uso de sonda. Ele estando em estágio 2, estágio 3, estágio 4, independe do estágio. Tá? Dose de mirtazapina. Hoje, para o doente renal, para gato, tem um trabalho da Jéssica Kimby, que ela faz até a farmacocinética da mirtazapina. E aí a dose que ela recomenda, se não me engano, de cabeça, é 1,8 miligramas por gato a cada 48 horas. Se não me engano, de cabeça. Eu posso até mandar depois do trabalho para vocês, para deixar disponível aí. Mas se não me engano, de cabeça é isso. Para cão, eu não conheço um trabalho tão detalhado quanto foi esse para gato, mas o que normalmente na rotina a gente faz é 0,6 miligramas quilo, até o limite de 30 miligramas, não ultrapassando isso. E aí, teoricamente, a mirtazapina a gente usa por um período longo de tempo, porque é um medicamento que normalmente eles vão usar bastante. Eu normalmente tiro a mirtazapina quando coloco a sonda, que aí também você não precisa mais, né, desse tipo. E a mirtazapina é importante falar que é medicação que precisa de receita, tá? Só com a receita veterinária, não dá para chegar na farmácia e comprar. Receita dupla. Né? Então, assim, a gente também já falou, mas vamos lá ressaltar esses pontos. Assim, o meu gato tá querendo destruir a live. Oh, meu Deus. Tem filho de... então, assim, doença... Qual que seriam os principais pontos da alimentação, né? Da composição, do perfil nutricional de uma dieta para paciente renal? Só para a gente reforçar, a gente já falou, mas enfim. Eu acho que é muito importante a gente lembrar. Então, listando os nutrientes. A água, ele tem que estar sempre muito bem hidratado, né? Na dieta em si, a gente vai ter que fornecer ômega 3 mais alto, o fósforo mais baixo, né? E a quantidade proteica de normal a moderada ou um pouco mais baixa, dependendo do estágio. Estágio inicial, estágio 1, 2, normalmente a gente não se preocupa tanto com a quantidade de proteína, só com a qualidade. Quando eles já entram no estágio, mudando de estágio 2 para estágio 3, a gente começa a restringir um pouquinho mais. E no estágio mais avançado, quando eles têm uremia mesmo, crise urêmica, aí a quantidade de proteína ela é menor. Né? Esse seria assim, o passo a passo da quantidade proteica. Né? Lembrando de um aporte normalmente um pouquinho maior daquilo que se perde, então principalmente potássio e vitamina hidrossolúvel. Acho que esses são pontos importantes da gente relembrar. E gordura, né, se pudesse. E a quantidade de gordura mais alta, a não ser que esse paciente ele não possa receber uma quantidade de gordura mais alta.
mas normalmente a quantidade de gordura é maior, pensando em palatabilidade, um alimento mais calórico. Vamos ver. Aqui também, se já tô lendo aqui, tá? Que eu tô no computador. Tá. Você falou de gato, aqui tem uma pessoa perguntando quando o gato nunca comeu AN, né? Alimentação caseira, né? A gente já comentou que tem toda essa dificuldade e boa parte deles realmente não vai comer, a gente não tem opção, tem que usar a ração ou seca ou a úmida para doente renal. E se não come, tem que usar sonda. Fazer o quê? Sonda. Usa mirtazapina, né? Tenta fazer com a mirtazapina, mas aí... É aquilo que eu comentei, né? Mirtazapina eu uso quando eles estão começando a comer, começando a diminuir a ingestão. Quando já começa a diminuir a ingestão a ponto de perder peso, é praticamente sondas na maioria das vezes. Sim. A L-carnitina, uma pessoa que eu nas outras. É recomendado o uso de L-carnitina para pacientes com doença renal? Tem alguns trabalhos que questionam isso, principalmente pensando em otimizar a ingestão, a metabolização da gordura, mas não tem nenhuma evidência assim, clara de que usar a L-carnitina vai melhorar a progressão da doença, nenhum desses aspectos. O que se discute é como eles perdem alguns componentes, às vezes tem proteinúria, está perdendo alguns aminoácidos específicos, estão perdendo alguns componentes que participariam da síntese da L-carnitina, se isso não estaria alterado. Mas acho que dentre os possíveis nutracêuticos do suplemento, a L-carnitina estaria, assim, como os últimos da lista, se a gente optar em incluir. Eu acho que não seria o mais importante, não. Está bem longe disso. Tá, aí tem uma outra aqui falando que tem, em caso de animal novo, gato, com estágio aí 2, que emagreceu ao introduzir a ração renal, mas aceita a ração para idoso, que tem menos proteína e menos fósforo que uma ração comum, mas sachê. Se você ainda assim optaria por uma sonda. Então, aí a gente tem que avaliar. Ela falou que ele é um animal jovem, que está no estágio 2. Teria que avaliar o quão jovem ele é, né? Se ele, por exemplo, é um animal de 1, 2 anos, o que eu usaria muito como ferramenta, se a pessoa tiver condição, seria medir paratormônio. Então, a gente dosando o paratormônio, se esse paratormônio ele tiver aumentado, esse é um forte candidato à alimentação renal mesmo. E aí, se ele não aceita alimentação renal, seria interessante a gente pensar na sonda e também o uso do quelante de fósforo. Eu acho que a gente não comentou muito, mas o quelante de fósforo ele é uma ótima ferramenta, né, para ser utilizada no paciente doente renal. E aí, só ressaltando uma coisa que acho que ela comentou na pergunta, a alimentação do gato idoso, normalmente ela não tem baixa proteína. Ela tem, às vezes, uma proteína de normal para mais alta, porque o gato idoso ele tende a perder massa muscular conforme ele vai ficando mais velho. O que ela teria de benefício, o alimento para gato idoso, é uma quantidade de fósforo, às vezes, mais baixa. Só que essa quantidade de fósforo mais baixa, às vezes, não é o suficiente para um doente renal. Então, teria que avaliar nesse paciente especificamente a fosfatemia, se ela estiver aumentando, é um indicativo que precisa reduzir ainda mais o fósforo da dieta e entrar com quelante, se for necessário. E se conseguir dosar paratormônio, seria perfeito para avaliar qual que é a repercussão real dessa doença renal aí no paratormônio. Sim. Uma coisa que eu ia falar, varia muito também ração de marca para marca. Tem que tomar, a gente não pode generalizar e achar que ração de idoso vai ter ração iguais, de idoso de uma marca que tem 35% de proteína, tem outro que tem 30%, tem outro que tem 28%, tem fósforo. Varia muito, inclusive, de acordo com o segmento da ração. Então, esses níveis mais otimizados, a gente de proteína de melhor qualidade em menor quantidade, a gente vai ter só em super premium. Então, tem que tomar cuidado também, que não é assim, a ração de idoso, vou lá, pego essa e assim, acho que tem que tomar bastante cuidado. Né? Eu acho que vale a... Aí, outra pergunta. Depois de que coloca a sonda no animal, de quanto em quanto tempo é preciso avaliar a localização ou trocar essa sonda? Imagino que ela esteja perguntando de sonda esofágica, né? A localização em si, na verdade, a gente não precisa ficar
mudando. É importante avaliar se a sonda se mantém estável, né? Se o material dela está adequado. Normalmente, essa sonda, a maioria das sondas, principalmente as de silicone, elas vão durar 1, 2 meses tranquilamente, né? Não, a gente não vai precisar trocar nesse período. Se esse animal ele já ficou com essa sonda por um tempo bom, 1, 2 meses, e a gente percebe a necessidade de trocar a sonda pelo material em si, já está um pouco mais desgastado, digamos assim, a gente às vezes vai trocar a sonda, sem necessariamente trocar o lugar. Então, às vezes, o que eu faço na rotina é tiro uma sonda e coloco a outra pelo mesmo orifício, de preferência radiografar para ver se ela está, né, bem posicionada. E se for o caso, esse animal pode passar por uma nova anestesia para recolocação, mas às vezes não é necessário. Então a gente vai ter que avaliar o paciente ali. Mas normalmente 2 meses é um período tranquilo para ele ficar com a mesma sonda. Depende muito do material da sonda. Tem sondas de silicone que eles ficam por 6 meses, né? Depende muito. E o tempo da sonda vai depender do paciente, né? Pode ficar aí, porque você já comentou que o paciente que teve outro, ficou com anos, né, com a sonda. Eu brinco que os meus pacientes doentes renal, quando colocam a sonda, eu não gosto de tirar. Eu acho lógico, bem lógico isso. Em relação à quantidade de gramas de proteína, Fábio, você tem uma recomendação? Então, acho que isso também varia muito de estadiamento. O que eu tento usar, se ele está nos estágios iniciais, eu não reduzo proteína, né? Eu não me preocupo tanto com a quantidade de proteína. Então, estágio 1, estágio 2, inicialmente não, vou olhar mais para o fósforo. Em estágios mais avançados, eu uso muito raciocínio de gramas de proteína por caloria. Então, em estágios mais avançados, eu tento manter aí uma quantidade em torno de 3 gramas de proteína para cada 100 quilocalorias, não muito menos que isso também, porque eles tendem a perder massa muscular. Para cachorro. A não ser situações... Para cachorro, isso, para cachorro, bem lembrado. Para gato é aquilo que eu falei, eu não uso alimentação caseira, então eu vou para o alimento comercial e a quantidade que eles têm, que eu acho que são quantidades já, né, de certa forma, quando a dieta renal ela é avaliada, são quantidades, pelo menos no mínimo, adequadas. Né? A gente discute se é uma quantidade baixa para os estágios iniciais da doença, mas são coisas que precisariam de um pouco mais de estudo para a gente conseguir afirmar. E também assim, realmente, a ideia, eu acho que eu já trabalhei, né, em empresas aí de multinacionais que tinham alimentos para doença renal, e o que a gente comentava era isso, que o correto realmente é ter rações diferentes para diferentes estágios, seja para doença renal, seja para doença cardíaca, seja para hepatopatia, né? Então, assim, normalmente tem uma fórmula que é para atender todo mundo, né? Mas a questão é você ensinar as pessoas, os veterinários, a usarem esses alimentos que ainda não teriam um público, né, tão consciente para fazer o uso adequado, então eles ainda não conseguem fazer esse tipo de segmentação dentro da doença, né? Mas que sem dúvida. E aí o que eles tentam fazer no caso da doença renal é usar proteínas com alta biodisponibilidade, né? Alto valor biológico, para que você coloque o mínimo possível, né? Então, para não causar uma deficiência usando e não colocar também demais, para não gerar esses compostos nitrogenados. Então, é o pensamento que eles acabam seguindo, né? Enquanto não tivermos o nosso mundo perfeito, que seria seriam dietas para diferentes estágios, né? Aí da doença. Né? Fora do Brasil, infelizmente, tem. Felizmente, fora do Brasil tem. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem. Por exemplo, uma para o estágio inicial, outra para o estágio avançado. No Brasil, não tem. Uma coisa que eu acho que também vale lembrar é aquilo que você já comentou. As rações, elas variam entre as empresas, né? Cada empresa tem um perfil, né? uma colocação desses nutrientes, uma forma de colocar isso. Então, às vezes, dá para a gente escolher dentre as empresas. Então, essa empresa tem um pouquinho mais de proteína e o fósforo é um pouquinho mais alto. Talvez essa seja interessante usar nos estágios iniciais. Essa daqui é um pouco mais radical, digamos assim. Proteína bem mais baixa e o fósforo bem mais baixo.
essa talvez seja mais interessante a gente usar nos estágios mais avançados. Dá pra gente ir brincando desse jeito, com o que a gente tem no mercado. E eu faço isso, principalmente no caso da minha gata, né, que a gente descobriu isso, graças a Deus, cedo, então eu tô fazendo justamente isso, usando as formulações das empresas. Uma coisa que a gente não comentou muito, mas aqui também apareceu a pergunta, que é a questão do quelante de fósforo. Quando que a gente usa quelante de fósforo? E o que você usa? O que você sugere? O que você recomenda? Então a gente vai usar o quelante quando só a dieta não é suficiente para garantir uma baixa nesse fósforo. Então vamos supor, eu tenho um paciente que ele está com uma fosfatemia de 5 e eu gostaria que tivesse em 4, de acordo com as diretrizes, né? Então, nesse caso, eu estou usando dieta já com uma baixa quantidade de fósforo e isso não está sendo suficiente, o recomendado é usar o quelante, né? Então, o quelante vai ser utilizado nesse momento. E aí, um outro ponto importante que a gente tem que lembrar, se eu conseguir alguns outros marcadores, por exemplo, o paratormônio, a gente vai avaliar não só pela fosfatemia, mas também pelo paratormônio. Se ele estiver alto, mesmo com uma dieta baixa de fósforo, mesmo com o fósforo normal, pode ser interessante o uso do quelante. Para baixar ainda mais esse fósforo. Hidróxido de alumínio? Qual que você... Isso, aí de possibilidades, o hidróxido de alumínio, eu acho que é o mais utilizado hoje em dia, o que a gente tem mais... não vou dizer estudos, porque tem poucos, mas é onde a gente tem mais aplicação prática. Tem a possibilidade do uso do carbonato de cálcio também. O cuidado que a gente tem que ter se esses pacientes eles são hipercalcêmicos. Se a gente tiver um paciente com hipercalcemia, aí o carbonato de cálcio não seria uma boa opção. E aí existem alguns outros no mercado também, como o Sevelamer, tem alguns outros, mas que eu praticamente não uso tanto na prática, principalmente por custo, né? O hidróxido de alumínio acaba sendo um pouco mais acessível para o doente renal, na maioria das vezes. Bom, Fábio, acho que respondemos todos e muito obrigada. Tem mais alguma coisa para acrescentar para a gente finalizar? Não, eu acho que foi super válido nessa discussão. Acho que é um tema que precisa ser discutido e principalmente aquilo que eu comentei no começo. Acho que antes da gente pensar no perfil nutricional ideal, a gente tem que garantir que esse animal come. Acho que tem que ser a primeira etapa. Garantir que ele está comendo, aí sim eu começo a pensar no que é o mais importante de eu modificar. Porque também não adianta a gente modificar 15 coisas se ele não estiver comendo, e também não adianta a gente pensar em coisas muito elaboradas se eu não consigo fazer o mínimo, que é, por exemplo, reduzir fósforo, né? Então, acho que a gente tem que ir por etapas e tentar cumprindo o que é o mais importante e depois ir cumprindo o resto. Maravilha. Pessoal, muito obrigada e desculpem pela nossa falha de internet, né? De ter que ter reiniciado a live. Mas eu acho que foi muito legal, foi muito importante essa discussão. E obrigada, Fábio, por ceder seu tempo aí e discutir isso com a gente. É isso, obrigado a vocês pelo convite. Estou à disposição. Tá bom, gente. Então, um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado.